Depois do sucesso astronômico que foi Jurassic Park, claro que não demorou muito tempo para uma sequência ser feita. E depois de 4 anos do lançamento do filme original, era lançado The Lost World Jurassic Park, mas será que esse filme superou as expectativas que todo mundo teve depois do espetáculo que foi o primeiro filme? Bem, vamos dar uma analisada nesse então mundo perdido. Jurassic Park surpreendeu o mundo trazendo os dinossauros de volta à vida e não apenas isso, mostrou o potencial da computação gráfica e contou uma história interessante que vai além de apenas mostrar dinossauros atacando pessoas. A música, a atuação, a história, os efeitos especiais, é um filme lindo por vários motivos. Agora, o problema de fazer uma sequência de um filme como esse é que a pressão é muito grande para que o projeto seja tão bom ou melhor que o original. E isso é algo bastante difícil, principalmente porque o Michael Crichton aparentemente não estava interessado em escrever um livro sequência. Ele nunca havia escrito uma sequência de nenhum dos seus livros, mas mesmo assim o pessoal estava pressionando ele para escrever a tão sonhada sequência. Crichton recusou todas as ofertas até que o Spielberg chegou para ele e falou: "Aê, se tu escrever esse livrão aí, eu vou dirigir o próximo filme." E o Crichton meio que de saco cheio falou: "Ô caralho, tá bom, vou escrever essa merda." E aí saiu o livro The Lost World, publicado em 1995. E no ano seguinte começou a produção do filme. E bem, supostamente a história sequência rodaria em volta do spray de barbear que continha uns embriões de dinossauros que o Dennis deixou cair na lama quando foi atacado pelo Dilophosauro. Mas chutaram pra longe esse gancho e só vamos ver essa história em 2011 com o jogo Jurassic Park The Game. Perdi. Apesar que essa lata de spray de barbear apareceu na última temporada de Acampamento Jurássico, e o dono da Biosyn, o Dodson, até brinca dizendo que essa lata poderia ter sido útil para mim alguns anos atrás. É uma boa forma de dizer que perderam timing com esse gancho. Enfim, de volta ao mundo perdido. O filme que acabou saindo tem inúmeras diferenças do livro, mas a história pega mais ou menos a ideia principal. 4 anos depois do incidente na Ilha Nublar, uma família de ricos sucumbidos de bufunfa e glamour visitam a então chamada Ilha Sorna. Ilha essa habitada também por dinossauros. E o primeiro contato que temos com um dinossauro dessa ilha é esse pequeno Compsognathus. Oh, bichinho fofo. Parece uma minhoquinha verde. Caralho! Ela é comida, mas passa bem. Eu acho. Agora vamos a algo interessante nesse filme. Em vez do Alan Grant, o protagonista do filme é o Dr. Ian Malcolm. E eu sei que várias pessoas gostam mais do Alan Grant porque ele é uma espécie de Indiana Jones paleontólogo, mas eu admito que eu sempre gostei mais do Dr. Ian Malcolm. Ele é um cientista rock and roll, todo estiloso, e no primeiro filme é ele quem levanta todo o questionamento crítico filosófico sobre trazer criaturas pré-históricas de volta à vida. Life finds a way. Malcolm é convocado por John Hammond para discutir o incidente da menina atacada pelo Compsognathus, e ele explica que nessa então Ilha Sorna ficava o Sítio B, o local onde originalmente os dinossauros eram criados para serem transportados para o parque na Ilha Nublar. Porém, depois de uma tempestade, o sítio foi destruído e abandonado e os dinossauros foram soltos e agora vivem livremente pela ilha. Porém, depois da filha da família sucumbida de bufunfa ser beliscada pelos Compsognathus, que tinham dentes afiados como agulhas assim, o sobrinho do Hammond, que é um engravatado aí da vida, usa um incidente para tirar de Hammond o controle da Indian. Seu objetivo? Explorar esse mundo perdido e impedir que a Indian venha a falir. Mas explorar como? Trazer os dinossauros para o continente, vendê-los, produzir mais... De um jeito ou de outro, isso é algo terrível. O advogado do primeiro filme quem diga. Se ele pudesse falar. Então Hammond, sabendo dos perigos de explorar financeiramente essa ilha, decide enviar uma equipe de documentaristas para registrar esses monstros mesozoicos em seu habitat natural, para que assim seja encorajada uma política de não interferência na ilha, deixando-a isolada do restante do mundo. Hammond convida Ian Malcolm para fazer parte dessa equipe de documentaristas e ele pensa um pouco no que rolou no último filme. John. Não. O Malcolm diz pro velho que ele tem que trocar as fraldas porque ele tá cagando mais ideias ruins. Mandar um grupo de pessoas pra uma ilha cheia de galinhas mutantes sem gaiolas pra segurar elas? Imagina onde é que elas vão parar. Cena errada, calma aí.
Aí, agora sim. Em outras palavras, o Ian Malcolm diz não pro convite e ainda diz que vai convocar os demais integrantes para impedir eles de irem pra ilha. E ao perguntar quem eram os demais integrantes, ele descobre que sua namorada chamada de Sarah já está na ilha curtindo um rolê com os dinossauros. Ian Malcolm decide então viajar pra ilha, mas não para dar seguimento ao plano de Hammond de documentar as criaturas, mas sim para resgatar a Sarah. Sarah! Junto com ele embarca na missão o engenheiro Ed Carr, o documentarista Nick Van Owen. Nick Van Owen? Ele é parente do Owen, que a gente vai ver mais tarde no Jurassic World. Várias pessoas têm problemas com esse personagem e ao longo do filme tu vai entender o porquê, mas pelo menos ele joga uma verdade que me faz gargalhar sempre que eu vejo. O Nick fala que trabalha pro Greenpeace e quando o Ian Malcolm pergunta o que levou ele aí pro Greenpeace, o cara responde: mulheres. Vai dizer que tem amigo teu que não faria a mesma coisa. E pra completar a tropa, temos uma das filhas do Ian Malcolm, a jovem Kelly. Pois é, a princípio o Malcolm ia deixá-la com uma babá ou algo assim, mas óbvio que ela se esconde no trailer todo tecnológico e embarca pra missão com o pessoal. Eu conheço algumas pessoas que não gostam dessa personagem, principalmente pelo fato dela ser uma criança, mas eu gosto dela. Principalmente por conta de uma específica cena que vamos falar mais tarde. E se tu me conhece, tu já tá ligado com essa cena. Beleza, a galera então zarpa pra Ilha Sorna e ao chegarem lá, as buscas pela Sarah começam, porém, em vez de Sarah, eles encontram vários estegossauros. Dinossauro esse que foi incluído no filme depois de muita demanda popular. Eu gosto do estegossauro nesse filme porque, 1. É um dinossauro que de fato viveu no período Jurássico, e 2. Talvez eu esteja forçando a barra, mas talvez essa seja uma pequena referência ao filme clássico do King Kong de 33, quando o Danan e os outros tripulantes da Venture se aventuram nas selvas da Ilha da Caveira para salvar a Anne Darrow do Kong. O primeiro dinossauro que eles encontram é um estegossauro, então, eu peguei a referência aí. O grupão encontra Sarah, que estava lá fotografando os estegossauros, porém, depois de sem querer assustar um filhote de estegossauro com o efeito sonoro da câmera fotográfica, Sarah quase toma uma rabada espinhenta na cara. Mais uma vez provando que a melhor forma de emputecer um monstro gigante é usando uma câmera fotográfica. Malcolm, que já estava tendo uma DR com a Sarah por ter aceitado a missão do velho doido das ideias, fica mais puta ainda ao descobrir que sua filha se escondeu no trailer para participar da viagem. Oh, coisa boa. Aí tá lá rolando uma discussão até que a Kelly escuta um barulho. É o que? Um bisonhossauro? Não. É apenas o sobrinho pela saco do John Hammond que enviou toda uma equipe de mercenários pra Ilha Sorna para capturar os dinossauros da ilha. Essa cena é espetacular. Um bando de maluco em jipes com motos correndo junto com os dinossauros ao som de uma trilha musical incrível que só o John Williams conseguiria produzir. Eu me acabo de rir nessa hora que tem um caçador que ele fica tentando falar o nome dos dinossauros, só que o cara fica de saco cheio e começa a dar apelido pros bichos. O Paxcephalossauro virou o Franciscano, o Parasaurolofo virou o Elvis, e o Diplódoco virou o quê? O Lombrigão? Tem essa cena que um mercenário dá um choque em um procopsógnato, de acordo com um paleontólogo ZZ Top aí. E eu tenho muito o que falar sobre essa cena, mas eu acho que eu vou guardar meus comentários pro vídeo que eu pretendo fazer pro Arquivo Sauro sobre todos os dinossauros da franquia de Jurassic Park. Até pra não perder o foco na história do filme. Ouch. Vai ter volta, hein? Roland Temple é o líder dessa expedição e sua maior preocupação é caçar um tiranossauro macho e olha que sorte. O cara não só acha um ninho de tiranossauro, mas como também um filhote de tiranossauro, que é aterrorizantemente muito fofo. Roland aproveita a oportunidade e quebra a perna do filhote para que ele começasse a chorar e assim atrair um tiranossauro adulto. Enquanto isso, o sobrinho pela-saco do Hammond está lá apresentando para os investidores da Indian seu plano, abrir um novo Jurassic Park em San Diego com os dinossauros que ele capturou na ilha. E eu tenho que admitir, as maquetes e pinturas que aparecem nessa hora realmente me fizeram querer ver esse parque funcionando na vida real. Mas depois de tudo que rolou no primeiro filme, óbvio que os protagonistas não vão deixar os dinossauros saírem da ilha. Até porque, já pensou na catástrofe mundial que poderia rolar caso os dinossauros fujam? Uma coisa é os dinossauros ficarem livres numa ilha isolada. Outra coisa é eles ficarem soltos pelo mundo. Boa premissa, espero que a franquia trabalhe essa ideia algum dia. Nick, como bom ambientalista radical, sugere que a galera se infiltre no acampamento e liberte os dinossauros para que assim eles possam voltar tranquilamente para...
Ou eles podem querer se vingar por terem sido capturados. Super compreensível também. Mas como caralhos os dinossauros conseguiram lançar um carro em chama pelos ares? O Parasaurolofo, né, usou sua habilidade de soltar fogo pelas narinas, né? Durante esse caos, Nick encontra o bebê tiranossauro e o leva pro trailer todo tecnológico, mas por quê? Eu sei que ele tá com a perna quebrada e chorando, mas obviamente isso é uma péssima ideia. E pros haters da Kelly, ela aqui é a pessoa mais sensata, porque assim que ela vê o bebê chorando, ela percebe que isso vai atrair os pais a qualquer momento, e aí ela pede pra ir pra algum lugar seguro. Malcolm e Ed levam Kelly pra uma plataforma suspensa no alto das árvores, porém, eles escutam o icônico rugido do tiranossauro. Malcolm tenta avisar pra galera que o bicho tá vindo, mas Sarah e Nick estão ocupados cuidando do filhote. Aí o Malcolm se joga da plataforma... Não, sério, ele literalmente se taca do bagulho. Enfim, aí ele corre pro trailer, mas é tarde demais. O tiranossauro papai e mamãe aparecem e os dois estão putos pra caramba. E uma pequena curiosidade, os dois são conhecidos como Buck e Dewey. Eles parecem malvados, mas na real, eles só querem o Júnior de volta. Pois é, o nome do bebê tiranossauro é Júnior. Oh, beleza, pegou de volta. Agora toma. Previsível, mas sempre bem-vindo. O que me deixa mais puto nessa cena é que o Ed tá lá em cima na plataforma com um rifle que, de acordo com ele, tá carregado com um dardo venenoso fodalhudo que pode derrubar qualquer parada. Aí ele vê o tiranossauro chegando e não dá um tiro. Que filha da puta. O tiranossauro empurra o trailer pra um penhasco, Malcolm, Sarah e Nick ficam presos e o Ed corre pra salvá-los. Ele usa um dos carros para tentar puxar o trailer de volta, mas olha quem vem lá. Podia ter dado um tiro nos dois mais cedo, né, o vacilão? E vacilão, morre o quê? Cedo, isso mesmo. Ouch! Caralho! É sempre bom ver um dinossauro comendo um maninho nesses filmes, mas eu até que eu gostava do Ed, e a forma como ele morre é simplesmente... fudida. Ouch! Mas o que aprendemos com essa cena, que é sempre bonito dividir com os amigos. Fatality. Tá aí teu filme pra criança, ó. O trailer e o carro são destruídos, porém geral se salva graças à corda que o Ed jogou mais cedo antes de virar minha porção. E pra surpresa dos protagonistas, os mercenários do sobrinho do Hammond os ajudam a se salvar. Com os equipamentos de ambos grupos destruídos, a galera precisa se juntar pra chegar até o antigo centro de comunicações da ilha pra pedir um resgate. Mas o problema é que pra chegar até lá, o grupão vai ter que lidar com os Velociraptors que vivem no interior da ilha. Velociraptor, carnívoro, caça em bandos, 2 metros de altura, focinho longo. 2 metros aí tu forçou a amizade. Tente 1,5 metros aproximadamente. Pequeno desabafo sobre esse filme, eu sei que o sobrinho do Hammond é supostamente o vilão capitalista aqui e que toda a ideia de levar os dinossauros pro continente, se der errado, pode criar uma catástrofe inimaginável, mas até que ele estava bem preparado para isso. Os caçadores eram profissionais e eles tinham toda uma estrutura para levar os dinossauros em segurança para esse novo parque, que com certeza não ia ser feito de papel. Foi os protagonistas que meio que estragaram tudo. Sei lá, eu acho que eu tô falando isso porque eu ainda tô pensando naquela maquete de como é que ia ficar o parque. O grupão então começa uma grande jornada pela Ilha Sorna em busca do centro de comunicações e como toda boa jornada, a galera precisa fazer uma pausa. E claro que nesse momento, alguém é devorado. E o saco plástico de carne da vez é o otário que deu um choque no Compsognath, ou Procopsognath... Tá, foda-se, é a minhoquinha verde aqui, ó. O cara vai dar um mijadão da alegria, mas tropeça no próprio alívio e se enfia no meio do mato. Aí adivinha só? Uma porrada de Compsognath parte pra devorar o mané. Cara, quando criança essa cena me dava muita agonia. O bicho comendo o lábio do cara. Mano, já pensou ser devorado vivo por essas lombriguinhas? Ok, perdemos um, mas não tem problema porque tem todo o resto da tropa e aí vem o casal de tiranossauros, né? Mas relaxa que o Roland tá vindo aí com a 12 pra meter um furo no tiranossauro Cara, mano, na moral, eu entendo que o Nick é um ambientalista que quer salvar o mundo e os dinossaurinhos, mas todo esse lance dele de sabotar a equipe do sobrinho do Hammond só fez um monte de gente morrer e botou geral em perigo. Ah lá, outra cena que eu acho hilária nesse filme. O tiranossauro pisa no maluco e ele gruda que nem chiclete. Foda.
Toda essa sequência eu acho muito foda. A galera fugindo do tiranossauro, o Roland disparando um dardo tranquilizante em um dos tiranossauros, o paleontólogo ZZ Top se assustando com a cobra fazendo ele ser devorado pelo tiranossauro. Tá aí outro que eu gostava e morreu. Os caras ficam aterrorizados com os tiranossauros e decidem sair correndo pro matagal, o que é uma boa ideia porque os Velociraptors surgem pra animar as coisas. É, boa ideia pra gente que tá assistindo, porque eu gosto de ver os outros se fuderem. Eu adoro quando os Velociraptors começam a atacar os cowboys e a gente só vê os rabinhos deles pro alto. Eventualmente, o nosso grupo de protagonistas conseguem chegar até o centro de comunicações, mas claro que é acompanhado dos Velociraptors. O bicho pula na tua namorada e tu recua? A tensão, a música, os efeitos especiais, o Velociraptor se tacando no vidro. Tá aí outra sequência que eu adoro nesse filme. E a parte que eu acho mais do caralho é quando a Kelly usa sua habilidade de ginástica pra dar um chutão no Velociraptor que cai certeiramente em um daqueles espinhos do Mortal Kombat. Fatality. Tá, depois de escapar dos Velociraptors de uma forma mega esquisita, os protagonistas conseguem chegar até o helicóptero e escapam da ilha. E quando você pensa que o filme está prestes a acabar, ô meu amigo, relaxa que vem a minha parte favorita. O sobrinho, pela saco do Hammond, consegue capturar o Buck e o Junior e os dois são transportados para San Diego de barco. E adivinha só? O barco perdeu o freio, mas espera, antes de bater na doca, dá uma pausa aí. Ah lá o nome do barco. SS Venture. O mesmo barco que trouxe o King Kong para Nova York trouxe um tiranossauro para San Diego. Tá, agora pode bater. Pô, mas e aí, por falar em SS Venture, como é que tá o Capitão Engelhorn? Ah, morreu. Entendi, mas pera. O Buck tava trancado num compartimento de carga do navio. Como é que ele saiu de lá, comeu toda a tripulação e... Eu sei que eu deveria pensar numa justificativa pra isso, mas honestamente, foda-se, porque o Buck escapou e está prestes a aterrorizar a cidade em uma das minhas sequências favoritas de toda a franquia de Jurassic Park. Ele invade uma casa pra beber água da piscina, come um doguinho, come um nerdola, zoa com um busão que tava indo pra Tijuca. Realmente começa a atacar o terror como um monstro gigante. O que, por falar nisso, já que tivemos uma referência ao King Kong, hora de referenciar outro certo monstro gigante. Tem uma cena que tem uma galera correndo do tiranossauro e junto dessa galera tem um grupo de empresários japoneses e um deles grita: "Eu saí do Japão pra fugir disso!" Ah, então quer dizer que o rei dos monstros é canônico nesse universo? Malcolm e Sarah vão até o complexo do Jurassic Park de San Diego para resgatar o Junior e usar ele para atrair o Buck de volta para Venture. O sobrinho, pela saco do Hammond, vê os dois correndo com o Junior e corre para tentar capturá-lo novamente, porém... Oh, lá vem o paizão para proteger o filho do bullying. E o legal é que não é o Buck que devora o sobrinho do Hammond, e sim o Junior. Como eu disse, ele é aterrorizantemente fofinho. Antes que o Buck fugisse novamente da Venture, Sarah espeta o bichão com um dardo tranquilizante e o barco faz sua viagem de volta para Ilha Sorna devidamente escoltado por vários navios de guerra. Calma, gente, os japas estavam de sacanagem, ele não é o Godzilla, não. O filme termina com um monólogo do John Hammond pedindo que a ilha permaneça isolada porque, de acordo com ele, os dinossauros precisam da nossa ausência para sobreviver. E ele termina dizendo para confiarmos na natureza porque a vida dará um jeito. Boa referência à icônica fala do Ian Malcolm no primeiro filme, mas a vida vai dar um jeito em quê? É, quem sabe, mas pelo menos a referência foi boa. Pessoalmente, eu gosto muito de Um Mundo Perdido até hoje. Não é à toa que esse Desmaratonando ficou enorme. Quando eu descobri que algumas pessoas não curtiram esse filme, eu fiquei confuso e pensando, ué, mas por quê? Tem uma grande variedade de novos dinossauros, tem algumas das melhores mortes da franquia, a trilha musical novamente continua muito boa, os efeitos especiais continuam espetaculares. Pô, o protagonista é o Ian Malcolm e não é só ele que é legal no filme. O caçador lá, o Roland Temple, eu adorei esse cara. Uma pena que depois dele tranquilizar o Buck, ele vai embora e nunca mais deu as caras novamente na franquia. Ele super podia ter voltado em alguma das sequências. Surpreendentemente, eu não acho a história do filme tão ruim assim.
Eu gosto da ideia de um grupo de pessoas tentarem explorar financeiramente esse mundo perdido. Me lembra um pouco a ganância do Carl Denner em querer lucrar de qualquer maneira sem se preocupar com as consequências dos seus atos, o que eventualmente resultaria em um gorila gigante tocando terror em Nova York. Por fim, não tem como, eu sou apaixonado pela sequência do Tiranossauro nas ruas de San Diego. Ver essa cena só me faz pensar em como teria ficado incrível o filme do Godzilla em que o Stan Winston ia fazer os efeitos especiais. Mas esse mundo perdido só ficou isolado por 4 anos até ser visitado novamente pelo Dr. Alan Grant e os outros Bushes no terceiro filme da franquia. Quer saber mais como é que foi esse rolê? Então fique atento para o Desmaratonando de Jurassic Park 3. Agora bora de Edith Zoeira! Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito, aqui, solto. Eu não conhecia ele, acabei de conhecer, né? Você é bravinho, você é bonitinho. Fica aqui, pare de querer. Pare, seu lazarento. Não vai me matar. Sai daqui. Sai, lazarento. Sai. Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não. Ai, socorro. Sai daqui, seu demônio, morre! Cachorro, morra! Socorro! É 100%, 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Atira na mãe pra ver se quica! Ele tá grudadinho. Parece o Godzilla, mas devido às leis internacionais de propriedade intelectual, não é. Mas temos que correr como se fosse o Godzilla! Embora não seja. Ah!